pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar de edição de vídeo profissional. Talvez eu desagrade algumas pessoas, porque eu posso falar mal de filmes que as pessoas gostam. Por exemplo, It a Coisa, o mais novo. Ah, Gaveta, você não gostou do It a Coisa? Gostei. Apesar da edição dele ser meio truncada. Lá vem o Gaveta de novo com esse lance de truncado. Eu lembro que eu já usei exatamente esse termo quando eu falei do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e tal. Eu falei, cara, a edição desse filme é muito truncada e tal. Eu não sei se as pessoas entendem bem o que eu quero dizer com isso. Truncada é, você pode ter uma coisa que é lisa e truncada, embolado, meio confuso, meio com solavancos, é truncada. Osso, esse tempo tá bem macio! E pensando nessa explicação, eu comecei a ver detalhes de produções atuais, porque que elas, pra mim, soam como edições profissionais e outras nem tanto. Eu tô vendo ultimamente Andor, né? A série Andor de Star Wars, muito boa. Ainda não falei dela porque ela não acabou, vamos esperar a temporada acabar. Mas a edição é muito boa, não é truncada. Ou um outro filme que eu tava vendo agora na Netflix, O Enfermeiro da Noite. Nada demais não, um filme médio. Mas a edição, ela é boa pelo exato motivo que eu quero discutir aqui. A diferença de um editor profissional para um editor amador. Você pensa assim, ah, o editor profissional, ele sabe fazer os cortes mais avançados e técnica. Não. Gaveta, já sei, eu já vejo teu canal há muito tempo. O editor profissional, ele sabe contar uma história. Até pode ser. Eu ia falar não, mas até pode ser. Mas não é exatamente isso. O editor profissional, ele não corta cenas. Ele monta o seu emocional. E aí eu sei que tem uma galera que, lá vem esse papinho. Até o Jovem Nerd já falou esse termo assim. Vou manipular as suas emoções. A edição manipula as suas emoções. Eu quero explicar mais isso. Por que eu tô achando que, sei lá, O Enfermeiro da Noite, um filme mais ou menos, manipula um pouco melhor as suas emoções do que It a Coisa? Apesar de It a Coisa, no final das contas, ser um filme melhor. Mas a gente tá falando aqui de edição. Por que Tenet falha nisso? Por que Prey acerta nisso? Não é por causa de uma técnica milenar de edição, um corte super descolado e doido. Não. Às vezes são cenas banais, como essas. Cenas que você vê no meio do filme e fala, cara, por que o cara botou essa cena aqui? Eu vou te explicar depois da vinheta. Bom, primeiro eu quero falar sobre o que é essa minha visão de um editor profissional, uma edição profissional. Pra você que tá estranhando, sim, eu tô fazendo um programa inteiro com essa peça profissional aqui na minha frente. Asus ZenBook Pro 16X OLED. Depois eu vou falar dele, mas é porque quando a gente bota esse Pro no nome ou alguma classificação com Pro de profissional, ela tem que honrar essa categoria. O mesmo vale pra edição de vídeo. Volta e meia aqui no canal eu fico falando que a arte da edição é meio que você contando uma história através dos cortes, não é só você escolher cenas. Mas mesmo você contando uma história, aí que tá a diferença de um editor médio, de um editor realmente pro, um editor de Hollywood. Nem Hollywood, aqui no Brasil tem vários editores profissionais, né? A gente tenta se colocar muito no lugar de quem tá vendo, não só para que a pessoa entenda o que tá acontecendo, mas para que ela sinta o que a gente quer que ela sinta. Eu vou dar vários exemplos ao longo desse vídeo aqui, para vocês entenderem o que eu tô falando. Começando pela parte truncada, eu tava falando sobre It a Coisa, né, o filme mais recente, que é muito bom. Juju vai ficar com raiva de mim eu tá falando mal desse filme aqui. Eu não tô falando mal do filme, eu tô falando mal da edição dele. É um bom filme, eu acho a história é muito boa, os atores são muito carismáticos, eu gosto da direção, tem vários acertos, o filme tem vários acertos. A edição, para mim, não é um acerto. Esse filme, ele é bom, apesar da edição. Eu falei isso daí do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, porque assim, é uma edição que vai mostrando fatos, um atrás do outro, e ela não vai construindo, não vai parando pra pensar assim no emocional da pessoa. Ela tá vendo uma cena agitada, e ela vai se preparar pra uma cena dramática. Você vai começando a botar elementos e coisas na sua montagem pra que você vá entrando no clima. Lembra quando eu falei aqui sobre as melhores entradas de séries e tal? E eu falei, cara, o objetivo dessas entradas muitas vezes é te colocar no clima da série. Isso acontece no meio das produções também. É por isso que você vai ver esses filmes. Eu tava falando do Enfermeiro da Noite. Ele podia ser mais, assim. Mas a edição, ela vai colocando várias cenas que, a princípio, são aleatórias. Aí, de repente, pum, sei lá, parece um negócio que não tem nada a ver. Tu fica, mas por que o cara bota isso? E eu tenho certeza que tem vários filmes que você... Quem tá vendo isso daqui, tá pensando em vários filmes. Cara, que eu lembro, tem um filme que eu tô vendo e aparece uma cena, assim, meio aleatória. Não! Essas cenas têm um propósito, é o respiro. Sabe quando você tá escrevendo um texto? Se você fizer um texto gigante, um monobloco de texto, vai ficar estranho de você ler. Quando você dá um parágrafo, só de você dar aquele descanso, você já entende que mudou um pouco o ar daquele tom ali. Você, de repente, no próximo parágrafo, você já tá falando sobre outra coisa. Isso acontece em música, isso acontece até em pintura. Se você colocar uma arte, o design a gente aprende isso, né? O design, a gente aprende a lidar não só com a informação, mas com os espaços. E os espaços são fundamentais. Inclusive,
inclusive para você fazer um equilíbrio. Você fazer uma composição de design, você pensa no espaço, o branco, o preto tem mais peso, o outro tem menos peso, e você vai mexendo nesses elementos ali para que ou a sua visão vá para um lado, ou então quando tem muita coisa você fica perdido, a não ser que seja a sua intenção colocar muita informação na imagem. Mas quando você está fazendo uma edição, quando você está contando uma história, os espaços, eles são importantes para dar tempo da pessoa pensar, parar, despressurizar, tá um clima muito tenso numa cena anterior, ou muito agitado, ou muito calmo, e você sair daquele clima e você começar a construir um novo momento. A edição, ela vai preparar todo esse momento. Não é só jogar uma outra cena já e vai ficando mais emotivo rápido. Você não vai entrar naquele clima rápido o suficiente, que é o que eu acho que acontece com It. Eu acho que as cenas, elas são ótimas as cenas, mas o jeito como vai sendo contado já vai entrando e já, eu não sei, o meu emocional ainda não estava pronto pra entrar naquele momento de tensão e depois vai, não sei o que, calma. Eu não tô falando disso dentro de uma única cena. Entre cenas, tem um núcleo que tá mostrando os delinquentes e o bicho lá no esgoto. Depois vai mostrar uma cena deles na escola. Essas transições, essas passagens de um núcleo pro outro, de um parágrafo pro outro, você precisa daquele respiro e você entrar num novo clima. Então, os diretores, os editores, eles colocam essas cenas entre esses espaços justamente pra dar esse respiro ou começar a criar uma tensão, começar a mostrar alguma coisa que começa a te deixar num clima meio perturbado, você sair daquela calma. E eu sei que vai ter gente que vai falar assim, mas às vezes a intenção do cara é te dar o susto e fazer o negócio ser brusco. Ok, eu não tô falando dessa cena. Inclusive isso acontece muito em terror, né? Você deixa o clima mais calmo e você vai acalmando ela e você quebra isso. Nem só em terror. Eu lembro do Dark Knight tem isso. Você tá vendo alguma cena com o Coringa ou com o Batman, uma coisa mais agitada, e aí de repente o filme vai pra uma parte lá do prefeito. E aí a edição vai montando a cena de um jeito que você vai baixando o tom dela. Essa daqui não é uma cena de ação, essa daqui é uma cena de diálogo, pra você prestar mais atenção no diálogo. E aí ele quebra o diálogo com o corpo aparecendo na janela. E aí tu toma o susto. A quebrada do ritmo é intencional. O editor também estava preocupado com o tipo de emoção que você está sentindo. Então o ritmo de edição acelera ou desacelera de acordo com isso. A nova série Andor tem muito disso. Tem muito dessas cenas, às vezes, você pode achar que essa cena não é grande coisa, mas ela tá ali pra ou desacelerar o seu pensamento, ou deixar você num clima pra depois mostrar uma cena mais emotiva, ou uma cena de ação, vice-versa. Tenet foi um filme que irritou por causa disso. O principal problema desse filme, pra mim, não é nem só a história, é a edição. A edição desse filme é truncada também. É muita coisa acontecendo e muda, o cara vai e daqui a pouco ele vai lá conversar num prédio, depois ele sai. É uma passagem muito rápida de tempo e de espaços e de climas. Às vezes ele tá conversando, às vezes tá numa cena de ação, mas a edição não te preparou pra aquilo. Não tem uma dinâmica, não vai construindo esse emocional pra você acompanhar aquilo ali, sabe? E quando eu tô dizendo dinâmica, não é uma única coisa. Você tem que fazer uma longa construção. Pode ser rápida, mas ainda que você faça, é muito fino, é muito você se colocar no lugar da pessoa que tá assistindo e ficar, cara, será que tá fácil de entender? Eu vou até citar um aqui que foi mega criticado, George Lucas, no episódio 1. Eu sei, o episódio 1 tem 1000 falhas, né? Mas você vê que o George Lucas, ele tem, de certo modo, um pensamento de editor. Eu até acho que o George Lucas, ele manda bem na edição. Eu acho que ele manda mal na direção. E aí, por outros motivos. Mas eu gosto das edições e do jeito como ele pensa como editor. Ficou muito famoso isso. Ele, quando ele tava vendo os primeiros cortes do episódio 1, dele maluco, dele no cinema, ele, cara, a gente tá numa luta espacial e volta uma guerra ali embaixo, depois tem uma outra... O filme tá indo e voltando pra vários cenários ao mesmo tempo e tá uma confusão. Eu acho que eu fui demais, sabe? In a space of about 90 seconds, you go from lamenting the death of a hero to escape to slightly comedic with Jar Jar. It's a lot. I may have gone too far in a few places. E ele tá falando disso que ele tá vendo que a construção pra essa dinâmica rolar não tava fluido o suficiente, tava muito brusco. Mudar pra uma batalha, depois mudar pra um outro cenário. E isso não tem a ver necessariamente com uma cena ser de ação ou outra não. Desde que o emocional delas estejam parecidos, né? No próprio Retorno de Jedi tem a mesma coisa, várias cenas, tem cena de ação e tem uma outra cena lá embaixo, e aí tem o Luke com o Vader, que é uma cena mais emotiva, apesar de ser de ação também. Mas o nível emocional dessas cenas vai meio que seguindo um crescendo como um todo. Pra deixar esse conceito ainda mais claro na sua cabeça. Eu vou pro mais simples. Eu vou citar um exemplo aqui do canal. Nos vídeos atrás aí, acho que foi o vídeo do House of the Dragon, eu inventei uma moda que eu queria deixar duas pecinhas ligadas aqui. O Tesseract tá aqui e esse olho de Agamotto tá aqui, ó. Vou até ligar. O olho de Agamotto, o Tesseract aqui. Aí, deixar os dois ligados assim. Porque isso aqui foi um presente da Hasbro. Ali, a Hasbro, eles estão mandando tanta coisa maravilhosa pra gente aqui. Eu queria deixar os dois ligados, só que eles ficam ligados por 5 minutos, depois eles desligam automaticamente pra economizar a pilha e tal, não sei o quê. Então toda hora eu ficava
levantando e ligando. Era um saco. Obviamente apagou. Mas a princípio isso aí tava só como bastidores. Eu não ia botar isso daí no vídeo. Eu ligando toda hora, as luzes e tal. Só que lá no meio do vídeo, desligam, as luzes desligam. E eu só vou notar um tempo depois. E aí eu lembro que eu tava falando um negócio assim e, caraca, tá desligado há mó tempão. E já apagou há muito tempo as duas luzes, né? Foda-se, agora vamos embora mesmo assim. Então. E aí ficou engraçado a edição como foi feita, deu falando que aquilo ali tava desligado. Só que aí que tá você se colocar no lugar dos outros. Eu lembro que eu pedi uma alteração disso pro pessoal. Essa cena que vocês colocaram aqui, ela só fez sentido pra quem já tava editando o vídeo. Quem tava editando o vídeo e vendo o material bruto da minha gravação, sabia que eu tava toda hora ali levantando, por toda hora, 5 minutos elas desligavam, e tinha essa porrinhação ao ponto de ter me empolgado tanto no papo que eu esqueci, elas desligaram e depois eu me liguei e aí já era tarde demais e tal. Eu falei, então a gente vai ter que buscar no material bruto aqui momentos, nem que seja um momento, que eu vá pra elas e falar, cara, esse negócio tá desligando toda hora, mas eu vou ficar ligando toda hora. Aquele sentimento, aquela coisa que a gente... obviamente apagou. Esse apaga mais rápido do que o olho de Agamotto. Só pra mostrar o esforço de eu ficar ligando disso toda hora, pra quando lá na frente eu me tocar que elas já desligaram, fazer sentido pra quem tá vendo. Você tá entendendo que o trabalho da edição não é só colocar uma cena atrás da outra, e sim pensar no que vocês estão absorvendo disso? Tem um fator não só prático de você entender por que eu tô reclamando que eu tô religando as luzes, mas tem um fator também um pouco emocional, de você entender que eu tava chateado e depois quando eu empolguei eu desliguei a luz. Mas eu acho que dá pra entender esse fator emocional mais num outro exemplo que eu quero dar aqui, um antigão do Dublaralho quando a gente fazia no canal Telecine. Dublaralho. Pra quem é mais novo no canal, não viu os vídeos mais antigos, até um tempo atrás a gente fazia bastante aqui o Dublaralho, eu e Afonso Solano, que é basicamente a gente pegar uma cena que a galera da Gaveta Filmes aqui selecionava e a gente não via, a gente dava play sem som e a gente redublava ela na hora. Você tá nervoso? Finalmente vai acontecer? Eu tô muito nervosa, eu tô muito nervosa. Não me engane, hein? Vai mesmo? acontecer finalmente. Ai, meu Deus do céu. Seus pais foram embora? A gente vai transar. A graça era você improvisar na hora, não era uma dublagem pensada, a gente gravava um tempo. Não. E a gente tava fazendo um Dublaralho pro canal do Telecine e a gente ia zoar 50 tons de cinza. E aí deixa eu dar um histórico do que aconteceu no dia. A gente tava improvisando várias cenas, chegou nessa cena dos 50 tons de cinza, a gente improvisou e a gente achou que não ficou muito bom. Aí o Afonso tava fazendo a voz do Christian Grey e tal. Oh, meu Deus, você está bem? Aqui, segura na minha mão bem grande. A gente tava achando que não tava ficando tão engraçado, a gente, cara, vamos de novo. Por isso que a gente não gosta de ficar repetindo muito cenas, porque começa a ficar viciado na cena. A gente gosta de improvisar na hora e inventar uma doideira. Só que a gente começou a ficar viciado na cena e a gente já tava fazendo até as mesmas coisas, falando as mesmas coisas. Olá, você se vem sempre aqui. E aí eu comecei a mudar o nome dela. Meu nome é Maria Clara, meu nome é não sei o que lá, não sei o que lá. Qual o seu nome? É Maricleide. Qual o seu nome? Josicléia. E a gente começou a decorar as coisas que aconteciam. Aí ela sentava. Você quer um lápis? Ah, sim, muito obrigada. Podemos começar? Estou pronto. E aí a gente falou isso 1000 vezes. Você quer um lápis? Ah, sim, muito obrigada. Podemos começar? Estou pronto. Use esse lápis. Obrigada. Podemos começar? Estou à sua disposição. No último take, no take lá pra frente, o Afonso falou assim, cara, tive uma ideia, grava aí. E ele não me falou o que era, ele falou, grava aí. Quando ele começou a falar com a voz do Christian Grey, ele fez uma voz ridícula. Uma voz ridícula. Ai! Oh, meu Deus, você está bem? Aqui, segura na minha mão. E a piada não foi nem só ele ter feito a voz ridícula, mas ele ter feito as frases que a gente já estava acostumado com aquela voz ridícula. Qual o seu nome? É Suelen. Tá tudo bem com você? Você me parece meio estranho. Eu estou um pouco resfriado. Pode sentar. E eu lembro que teve um desafio dessa edição que foi o seguinte: quando fizeram o primeiro corte desse vídeo aqui na Gaveta Filmes, botaram essa cena final, direto essa cena final, dele com a voz engraçada, a gente chorando de rir. E na hora eu falei, cara, essa edição não pode ficar assim. Porque se a gente botar a voz engraçada direto, a voz engraçada dele tava engraçada? Tava. Falava assim. O homem milionário. Não quero saber. O homem milionário. Ele é muito solitário. Mas ela não tem metade da graça se você não entendeu o contexto do esforço que a gente tá tendo ao longo dessa gravação. E mais especial ainda, a pessoa que vai assistir isso daqui depois, ela não vai dar o valor dessa voz engraçada e da gente repetir as frases se a gente não mostrar pra ela que a gente já tá falando essas frases há vários anos aqui. Então, olha o desafio da edição. A gente vai ter que mostrar que a gente fez aquilo ali várias vezes. A gente vai ter que mostrar pra você que aquilo ali foi estafante, mas não ao ponto de deixar o espectador estafado, tá entendendo? Então, o desafio da edição era mostrar um take ou vários takezinhos e depois ir acelerando, só pra gente mostrar que a gente gravou várias vezes aquilo. E aí tem a solução que eu botava com pip, com tela branca. É Maricleide.
Qual o seu nome? Josicléia. Podia fazer outra solução. Aí é que vem o lado profissional, que se você é um profissional, você tem recurso, você pode fazer de várias formas diferentes. A gente fez daquele jeito, pra aí sim chegar na cena final, quando a gente vai mostrar a cena dele com a voz estranha, eu preciso que você, como espectador, entenda que a gente gravou várias vezes. Eu preciso que você, como espectador, entenda que começou a ficar maçante pra gente gravar aquilo ali. E que você entenda que ele tá fazendo a voz engraçada pra termos que a gente já tava mega acostumado. Então, no final, a gente tá sem ar pra rir, que ele tá falando... Ele só precisa falar uma palavra. Vamos para a entrevista. Já estou pronto. Eu achei que eu ia morrer de tanto rir desse dia. Entende que essa edição, ela não é só colocar as cenas uma atrás da outra, é você pensar nesse emocional. Vamos acelerar essa parte que a gente repete muitas vezes aqui pra não ficar chata pra pessoa que tá assistindo, mas ela precisa entender isso. Tem coisas que a gente não precisa repetir todas as frases, mas é você estar pensando no lugar do outro, da pessoa que está assistindo. E aí é que mora o profissional, o cara, o editor fodão de cinema. Ele tá preocupado em como a pessoa vai absorver aquela cena. Por isso que a gente fala de manusear o seu emocional. A pessoa tá montando uma cena, ela fala assim, cara... Ketchup, catsup. Será que essa cena dramática aqui, ela não vai aparecer rápido demais? E eu falo, não, tá meio rápido. Vamos botar mais uma cena aqui pra dar um respiro. Aqui, ó, tá muito lento. A gente tá perdendo a empolgação, ficou chato. Tira essa parte, encurta ela. E aí, sim, entra o repertório do profissional. Do cara saber as técnicas diferentes pra poder aplicar aquilo ali. Verno was always in favor of making less to be more. And the sad fact was the shark would only look real in 36 frames, not 38 frames. And that 2-frame difference was the difference between something really scary and something that looked like a great white floating turd. Eu consigo, mais uma vez, eu vou fazer paralelo com música. Lá vem. O cara saber escalas e progressões harmônicas, isso tudo, não é porque ele tem que usar isso, mas ele tá ouvindo a música dele e fala, cara, essa música aqui ficou mais lenta aqui, eu preciso dar uma aproximada, mas de repente, pra não perder esse daqui, acho que seria legal um negócio mais complexo. Tentar mudar a dor. Solta a cara. Ele não ficar limitado pela técnica dele. Se eu preciso de uma solução aqui que eu não tô conseguindo pensar, eu tenho um repertório harmônico gigantesco pra colocar o que a música tá pedindo. Uma solução legal pra resolver esse problema da música que ela ficou chata aqui. Por isso que o cara vai ter um instrumento musical muito bom, pra ele não ficar limitado pro instrumento que tá desafinando, não tá conseguindo fazer, não tem a casa pronta pra aquilo. You know, the 1 frame off or 2 frames added is the difference between a sour note and a sweet note. Por isso que a gente que é profissional tem um equipamento profissional. E eu sei que parece que eu estou falando isso aqui pro jabá. Eu odeio quando alguém fala esse negócio. Ai, o Gaveta tá fazendo uma propaganda gigante. Não é uma propaganda gigante. É um conteúdo e essa propaganda tem a ver com o conteúdo. É o contrário. Esse assunto aqui é um assunto que eu já gostaria de falar de qualquer jeito. E eu falo volta e meia aqui nos vídeos, né? Algo profissional, seja um equipamento ou um profissional que seja, não é uma coisa que faz a pessoa ser profissional. São vários detalhes. Um editor profissional, pra mim, é aquela pessoa que tem um repertório, sabe bastante técnicas, mas sabe contar uma história muito bem, sabe se colocar no local do espectador ao ponto de mexer na estrutura pra deixar o interesse da pessoa sempre no alto ou manipular ela pra fazer que ela sinta emoção quando ele quer que ela sinta. Eu quero que a pessoa tenha raiva, eu quero que a pessoa tenha emoção, ou seja lá o que for. E um equipamento legitimamente profissional, ele não é uma coisa... um notebook para ele ser profissional, ele tem que ter uma tela OLED, ou ele tem que ter um processador. Cara, são todas essas coisas. Que assim, eu vou viajar, vou levar um notebook, ou então eu trabalho de uma forma que eu preciso dessa mobilidade que um notebook dá. Vou levar só um ZenBook daquele da série mais simples, ou um notebook da série mais simples. Você sabe que um notebook, se ele for muito simplório, ele não vai aguentar uma edição pesada. Por isso que eu vou precisar de um equipamento Pro. Um notebook como esse, que leva o nome Pro, ZenBook Pro, ele tem um processador Intel Core i7 de 12ª geração. E a gente sabe que quanto maior a geração, mais aperfeiçoada é a tecnologia. Vou editar vídeo, vou mexer com o pacote Adobe, tal. Se você tem uma placa de vídeo on-board, já vai começar a pesar bastante. Aí você tem um notebook com uma RTX 3060 dentro. Aí você tem um notebook com 32 GB de memória. 32. Olha como é que não é uma coisa só. Eu tô editando isso daqui, tô abrindo Photoshop, After e Premiere ao mesmo tempo. Tô com os três abertos. Só que você é pro, você é designer, você vai mexer aqui em tratamento de cor, esse tipo de coisa. Você tem um monitor OLED. OLED. Pode pesquisar, de todas as tecnologias de imagem, OLED é a top. É o preto mais fiel, o mais profundo que você tem. Uma tela calibrada, porque é pro. Você não pode tratar aqui, eu vou tratar uma cor aqui. Não, na minha tela tá mais esverdeada, na minha tela tá mais avermelhada. Você não pode ter isso num equipamento profissional. Você tem uma tela calibrada, porque é pro. Mas eu sou pro e eu preciso ter agilidade também. Eu tenho um prazo pra entregar. Será que eu vou ter tanta agilidade se eu tivesse no desktop? Não sei, no teu
teu desktop você tem um Asus Dial? Porque nesse notebook você tem, porque é Pro. E aí tem uma vantagem em relação ao desktop. O Asus Dial, ele tá aqui assim, essa rodinha maravilhosa, ela já vem com várias pré-definições. Vocês não estão entendendo o quanto eu amei isso aqui. Você abre um Photoshop, já tem os presets de Photoshop, sei lá, pra você mexer em tamanho de brush. Abre no Premiere, já pode navegar na timeline aqui, já direto pra rodinha. Dentre várias outras coisas. Então, no final das contas, o que a Asus faz? Ela pega uns settings de um computador high level, bota nessa estruturinha e você pode levar isso aqui pra qualquer lugar. Tamanho de um caderninho. Você pode jogar em qualquer cômodo que você quiser. Tô enchendo o saco aqui, cara, eu vou jogar em outro cômodo. Essa é a vantagem de você ter o Pro no nome. Então fica aqui a minha recomendação, você que é editor, você que trabalha profissionalmente, porque é Pro. Gaveta, eu quero uma máquina agressiva. Primeiro que de cara eu vou te recomendar Asus. E não precisa confiar em mim, pode perguntar pra outras pessoas que montam computadores, que mexem com tecnologia, a fama e a confiança que a Asus passa em relação ao funcionamento de seus produtos. A própria linha ProArt é uma linha excepcional pra isso, mas eu quero um notebook bonito, um notebook mais leve, pegando ainda a linha da onda do ZenBook, que os ZenBooks são lindos, mas com a pegada Pro. ZenBook Pro 16X OLED. Porque é Pro. E é assim, eu tô falando sobre todo esse repertório profissional, de você ser um profissional nas edições e tal. O que eu tô querendo dizer ao longo desse vídeo aqui é você se colocar no lugar da pessoa que tá assistindo isso, mas não confundir isso com dar mais tempo para as produções. Que tem gente que pode, tá vendo, ó, as pessoas não prepararam a tempo a transição de uma cena pra outra. Então pode parecer que no final das contas esse vídeo aqui eu tô vendendo só dar espaços e dar respiros. Eu falei do parágrafo. Às vezes é tirar, às vezes você precisa acelerar. Tem um filme que eu lembro que isso começou a me irritar um pouco. Eu vou irritar muita gente nesse vídeo. Outro filmaço que me incomodou um pouquinho, onde os fracos não têm vez. Não estou falando que os filmes dos irmãos Coen é mal editado. Você tá sim. Não é. Você tá sim. Às vezes, tem coisa que parece maneirismo de amantes da sétima arte. Existem takes desnecessariamente lentos. Eu sei que ele quer mostrar que o assassino, ele é muito frio e cruel, então tudo dele é devagar, ele é meio devagarzinho. Eu lembro que tem uma cena que ele tá na loja, ele vai ali pra fora, aí ele olha pro lado, não tem ninguém. Aí mostra ele olhando pro outro lado e não tem ninguém. Aí ele olha pra frente. Já entendi! Sabe assim, eu não... Esse filme, ele tem alguns momentos desses que eu fico... Não precisava disso tanto. Isso é subjetivo. Isso vai de cada pessoa. Me incomodou. Isso é tão subjetivo que isso pode, de repente, num dia você tá vendo e te incomodar e no outro dia não te incomodar. Isso aconteceu comigo quando eu tava vendo um filme do Kubrick. Calma, Marcos Vinícius Wendel. Ainda não é o vídeo que eu vou analisar a edição do Kubrick. Mas eu já vou te dar um gostinho. Eu tô morrendo! Quando eu vi o Iluminado a primeira vez, eu achei a edição dele lenta demais. Eu falei, cara, é lento, me incomodou. Eu tinha ficado com isso na cabeça, mas eu acho que eu tava impregnado pelo 2001. Que eu tinha visto a edição de 2001. A edição de 2001 é lenta demais. É desnecessariamente lenta demais, sim. Eu sei, o filme é uma poesia audiovisual. Eu sei que é, mas ele é desnecessariamente lento. Mas o Iluminado, eu lembro que eu vi, tá lento. Aí eu fui rever agora com a Juju. Eu vejo esse tipo de filme com a minha filha de 12 anos. Deve ser super saudável. E eu revendo ele, já não me pareceu lento demais. Tem um pouco de pegada da época, eu acho que tem. O cinema, ele começou a ficar com uma linguagem um pouco mais rápida, um pouco mais dinâmica. Mas eu vou dizer que, assim, nesse filme, foram legais os takes alongados pra aumentar a angústia, pra aumentar as cenas do Jack Nicholson e você vai vendo o Jack Nicholson pirando, aumentar a sensação de solidão que tinha ali dentro daquele hotel. E eu sei, mas no 2001 também tinha a sensação de solidão. Tem, mas a gente não precisa de 9 horas de balé de nave. Não precisava. Nesse daí, o garotinho andando nos corredores e fica um tempão andando. Isso começa a me remeter àquela cena lá do... Lembra que eu falei da cena do Batman? Que você desarma porque você tá vendo os caras conversando, de repente o cara... Ele andando nos corredores meio que desarma, você fica um pouco tenso. E olha como é que você se colocar no lugar do espectador. Quando ele vai andando naqueles corredores, com o velocípede, você vai ficando tenso. O editor sabe disso. Ele sabe que você tá ficando... Ai, meu Deus, vai parecer um bicho quando ele virar a curva aqui. O que ele faz? Ele começa a botar essa cena muito ao ponto que você vai desarmando. Você vai desarmando. Aí volta uma outra cena, você tá bom, não sei o quê. Aí depois volta o molequinho andando no corredor de novo. Nesse ponto, você já tá bem mais desarmado do que das primeiras vezes que você tava vendo. Então você tá desarmado. E aí a sua guarda começou a baixar. Quando a sua guarda dele começou a baixar...
Você entende que ele tá manipulando a tua emoção? Ele parou pra pensar nisso? Se eu colocasse essas gêmeas de cara nos corredores, não vou colocar a cena do molequinho andando no corredor, ou vou botar só um pouco de longe e tal. E aí quando você vai ver essa cena dele andando ali, você vai ficar ansioso. Ele construiu isso, ele construiu ao ponto de essa cena, ela pode ser tensa, você desarma, quando ele espera que você tá mais armado e ele volta com ela. Então não soa tão absurdo ao ponto de você tomar um susto, porque você, caraca, eu acho que eu tava preparado pra isso e eu não tava, que nem um like desse vídeo. Sabe? O like do vídeo é a mesma coisa. Você fala assim, cara, eu sei quando o Gaveta vai pedir o like. Ele não vai me enganar. Eu vou ficar preparado aqui. E eu vou fazendo você esquecer disso pra de repente vir um like e você... Deixa o like. Vai, deixa. Se inscreve. E aí vir um like, mas você vê que gosta disso. Você é o tipo, me engana que eu gosto. E aí você atende, no caso você vai atender a gente, vai dar um like nesse vídeo. Toda essa edição desse vídeo, eu explicando esse... É um vídeo sobre um conceito biológico subjetivo. Você tem noção do quão difícil é explicar isso? Isso é matéria de aula, de curso, que eu farei. Deixa no ar. Mas, de qualquer forma, isso tudo parte desse conceito de você se colocar no lugar da pessoa que tá assistindo e tentar entender o que ela tá sentindo. A pessoa agora ela tá muito angustiada. Se eu botar essa cena aqui, ela não vai entrar nesse clima mais amoroso aqui. Eu preciso começar a quebrar, preciso criar esse clima. E aí, por isso que entram aquelas cenas que a princípio a gente não entende. Então, próxima vez que você estiver vendo um filme e aparecer aquela cena de um objeto ali, um boneco, uma coisa, uma goteira, uma coisa... Cara, por que botaram essa cena? É por isso. O editor, ele tá trabalhando o seu emocional pra você entrar num outro clima. Seja de angústia, seja de felicidade, seja de leveza. Às vezes mostra um objeto bem leve na cena que é pra te dar aquele ar de leveza. Ele tá despressurizando a sua cabeça ou pressurizando ela pra te preparar pra um outro clima ou te botar num emocional. Isso é edição profissional. E isso daqui é um vídeo anterior que eu tô discutindo os aspectos que eu falei um pouco aqui. Na verdade eu tô falando sobre os críticos, mas sobre esse lance do virtuosismo e tal, tem a ver. Eu queria você falar, sei lá, aqueles efeitos todos. Eu fiz um vídeo sobre raios, que eu achei que esse vídeo ia bater 1 milhão. Vê esse vídeo, ele tá irado. Eu acho que ele passou meio que debaixo do radar, as pessoas não notaram ele. Assim como o beijo que eu mandei aqui na sua bunda e você nem viu, ó.